Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e vendo promessas, né? E aquilo que ela traz para nós de realidade do reino espiritual, daquilo que Deus tem para nós, através das promessas que foram registradas e ficaram registradas na palavra de Deus. Então, essa semana nós vamos ver algo que aconteceu na vida de Davi, né? A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele viveu experiências fantásticas com Deus, e na vida dele a gente pode aprender muitas coisas, né? Com Davi, nós podemos também aprender muitas coisas daquilo que Deus vê na nossa vida, né? Com certeza é algo fantástico o próprio Deus dizer que Davi tinha o coração segundo o coração dele. Então a gente já começa, eu creio, né, olhando para essa realidade e trazendo para a nossa vida, desejando, orando ao Senhor. Senhor, quando o Senhor olhar o meu coração, que o Senhor também diga isso de mim, que o meu coração seja segundo o seu coração, em nome de Jesus. Mas vamos lá. O texto que nós vamos ler está em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 16, que diz assim: Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, aqui, esse versículo é Deus falando com Davi, através do profeta Natã, né, em um momento muito interessante da vida de Davi. Davi, ele estava, vamos dar uma olhada aqui para a gente entender esse contexto aqui desse versículo. Davi, ele ainda era rei em Israel, e na verdade ele estava num tempo de muita paz. Davi, ele lutou muito, ele guerreou muito contra os inimigos, e nesse momento Deus tinha dado vitória a ele sobre os inimigos, né? Então Davi estava usufruindo de um tempo de paz, e ele começou a olhar, caminhar ali na sua casa, no seu palácio, e ele então ficou pensando, né, e desejando construir uma casa para Deus. Eu tenho uma casa, né? Mas Deus, ele não tem uma casa onde a gente possa dizer ali é o tabernáculo de Deus, ali é o templo de Deus, ali é a casa de Deus. E ele então, pensando sobre isso, Deus envia o profeta Natã para falar com Davi, né? Aqui eu queria parar um pouquinho, que são coisas que a Bíblia vai nos ensinando. Criou-se um tempo atrás uma prática, né, na igreja evangélica, muito forte aqui no Brasil, mas não só no Brasil, de pessoas buscarem profetas, né? Pessoas que tinham e têm o dom de conhecimento, né, onde Deus traz ali uma revelação, algo importante sobre a vida da pessoa, sobre o futuro da pessoa, sobre algo a respeito dela, né? E essa prática, ela começou a ser muito difundida, de buscar, né, profetas para saber sobre a minha vida. Ali tem um lugar onde Deus revela coisas, então eu vou lá, né? A Bíblia, ela fala sobre o dom, né, que existe. A Bíblia fala, como aqui, por exemplo, nesse texto, né, Natã, ele vem e traz uma revelação para Davi, primeiro, uma revelação daquilo que estava no coração de Davi, e uma revelação a respeito do futuro, não só da vida de Davi, quanto dos descendentes de Davi. Isso é maravilhoso, né? Mas a Bíblia diz que Deus envia para o momento certo, para aquilo que ele quer dizer, né? A Bíblia não fica falando para a gente procurar. A Bíblia fala que Deus fala conosco. E quando ele quer falar, ele envia pessoas que falam com a gente e falam aquilo que Deus quer que a gente saiba, né? Não aquilo que a gente tem interesse ou tem curiosidade de saber, mas aquilo que nós precisamos saber. Isso é muito importante, porque tem pessoas que já tiveram experiências muito amargas na vida por terem esse tipo de prática, né? De buscarem aí como se fosse um horóscopo, como se fosse uma adivinhação, né?
brasileiro tem muito disso, tem muita mistura nessas questões religiosas e acaba misturando com aquilo que a Bíblia nos ensina. Precisamos ter muito cuidado com isso, precisamos ser muito criteriosos a respeito disso, né? Porque a Bíblia ela diz, né? Como aqui nós temos esse exemplo. Deus precisa falar com você, Deus precisa falar comigo, ele vai enviar, ele vai dizer a nós, vai dizer através da palavra, ou se ele quiser usar alguém, ele vai usar alguém, e é maravilhoso isso, mas ele vai direcionar, né? Não a gente querer que as coisas aconteçam, mas deixar que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, né? Do jeito de Deus. Isso é extremamente mais seguro, é mais bíblico, né? É mais correto, né? Da gente, da nossa maneira de proceder. A Bíblia diz que Deus faria que as bênçãos corressem atrás de nós e nos alcançassem. Não somos nós que corremos atrás de bênçãos, corremos atrás das coisas, mas é Deus que faz com que elas corram, e não só corram atrás da gente, elas nos alcancem. Isso é maravilhoso. Mas vamos continuar. Então, Natan é enviado por Deus para falar com Davi. E aí, então, Deus explica através do profeta Natan a Davi que o filho que sucederia Davi, que depois a gente fica sabendo que é Salomão, construiria esse templo, essa casa para Deus, não Davi. E aí Deus fala algo, que Deus fala algo mais, não só essa revelação de que o filho de Davi estaria no trono e que construiria a casa de Deus, mas Deus fala que o trono de Davi seria eterno. Mas quando a gente vai vendo a história, a gente vê que depois de Salomão vem outro filho de Davi, depois se perde essa dinastia, né? E aí a gente começa a se perguntar, como assim, né? Como é que se aplica essa palavra de Deus? E aí a gente então entende pela revelação da própria Bíblia. A promessa ali que Deus traz, né, era especificamente para Davi, para a descendência dele. Ele diz diretamente que o filho de Davi sucederia a ele no trono, construiria um templo, e foi extremamente suntuoso esse templo que Salomão construiu. Mas alguns versículos para frente, né, depois que Deus vai dando revelação a Davi do que iria acontecer com o herdeiro dele, com o filho dele, né, Deus ele fala para Davi, ele na verdade amplia essa promessa, não fica só em Salomão, mas ele amplia a promessa dizendo, sabe, o seu trono não vai ser só seu filho que vai herdar esse trono, mas o seu trono será eterno. Ele então Deus deixa então, ali para Davi um entendimento de que essa promessa ela deixava de ser só uma promessa familiar e se tornava tão abrangente, né? Deixava de ser tão pequena ali, pequena no sentido de, né, um núcleo familiar, e ela se torna tão abrangente que essa promessa que Deus estava agora revelando a Davi, ela alcançaria, ela atingiria toda a humanidade. Todos que viveram antes de Davi, que eram contemporâneos de Davi e que viveriam depois de Davi. Isso diz a nós, né? É uma promessa que chega até nós. Então, para a gente entender, a primeira e mais importante mensagem que esse texto traz para nós, essa promessa traz para nós, é a de que em toda a Bíblia nós vamos encontrando a promessa do Messias. Aqui estava sendo revelada a promessa do Messias, né? Quem herdaria o trono e esse trono seria eterno? O Messias. A gente vê o cumprimento dessa promessa lá em Lucas capítulo 1, nos versos 31 a 33, que diz assim: você ficará grávida, o anjo dizendo a Maria, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Então aqui é o cumprimento dessa promessa que Deus deu a Davi lá muito tempo antes, né? Dizendo, Davi, seu trono será eterno. Não que seus filhos naturais, né, vão perseverar até lá, porque vai acontecer muita coisa. A Babilônia virá, levará todos cativos, depois eles vão voltar, vai haver uma restauração,
É, mas vai acontecer muita coisa com o povo, mas o mais importante é que da sua descendência, Davi, virá o Messias. E então esse trono, ele não terá fim, né? Então nós encontramos em toda a Bíblia trazendo promessas muito maravilhosas para nós, para a nossa vida diária, para a nossa família, mas a todo instante a Bíblia vai parando e vai nos lembrando, mas lembre que o mais importante é a promessa do Messias. Aqui na época de Davi, o Messias que viria. Para nós, o Messias que já veio e que vai voltar, né? Um outro ponto também que a gente pode trazer como aplicação para a nossa vida nessa passagem é a aplicação é de que nessa promessa nós entendemos que Deus ele abençoa a pessoa, no caso aqui Davi, Salomão, né, seus filhos ali, sua família, a descendência, mas a intenção de Deus é sempre ir além. No reino de Deus, nós entendemos que não existe uma perspectiva egoísta, sabe? Uma perspectiva de que, eu estou sendo abençoado, então tá tudo bem. Não importa se a pessoa que está do meu lado está vivendo uma vida terrível, o importante é que eu esteja vivendo bem. No reino de Deus, essa perspectiva não existe. E o próprio Deus age assim e vive assim e nos ensina a viver assim. Então, nós entendemos que cada promessa de Deus é uma promessa individual, uma promessa que mira a nossa vida, mas ela é muito mais do que isso. E nós entendemos também nesse contexto aqui, que nós podemos trazer essa aplicação para nós. Que o nosso coração, ele se alegre sempre, sempre agradeça por todas as bênçãos, por todas as promessas que Deus tem para nós, que Deus tem feito para nós, que Deus tem realizado na nossa vida, na nossa família, mas que o nosso coração também sempre esteja pronto e disposto a desejar que todos igualmente sejam abençoados e tenham nas suas vidas o cumprimento das promessas de Deus, como é na nossa vida, que a gente deseje que seja na vida do nosso próximo, que seja na vida do outro, né? Então ali Deus ele traz uma promessa maravilhosa para Davi e para sua família, mas ele diz, essa promessa não vai ficar só aqui. Essa promessa, ela é muito mais abrangente que isso, né? Eu me lembro aqui de Abraão. Deus abençoa extremamente Abraão, mas ele chega para Abraão e diz: Abraão, não seja só uma pessoa abençoada, mas seja um abençoador. Então, que o nosso coração seja um coração segundo o coração de Deus, né? Um coração não egoísta, um coração não egocêntrico, um coração não voltado só para nós, para as nossas necessidades, mas com a mesma intensidade que a gente deseja e que a gente agradece a Deus por todas as bênçãos que Ele tem para nós, com a mesma intensidade que o nosso coração deseja, busque que também as bênçãos de Deus, elas fluam, que elas também sejam alcançadas, sejam vividas, não só por nós, mas por todos. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado por nós. Muito obrigada, Senhor, por cada promessa, por cada palavra que o Senhor traz como revelação, como ensinamento para a nossa vida. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor envia a tua palavra da maneira como o Senhor deseja. E, Pai, que o nosso coração esteja sempre atento, sempre sensível, sempre aberto para ouvir a tua palavra, para aprender do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada também, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos faz abençoados, mas também é o mesmo que nos ensina a ser abençoadores, que isso seja uma verdade, uma realidade, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida, e se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.